Olá, eu sou o Nick e bem-vindo ao Gravitonic. Hoje eu vou falar, pela primeira vez em português, sobre dicas para começar a graduação em física. Teve várias coisas quando eu comecei a graduação que eu não sabia, e várias vezes você tem dúvidas que parecem bestas e não sabe para quem perguntar. E o meu objetivo com esse vídeo é principalmente responder isso. Eu listei algumas coisas que eu acho que são relevantes para se falar. E o meu plano é ir passando por essas coisas e tentar explicar como funciona uma faculdade de física, pelo menos no começo. Vão com certeza faltar coisas que eu gostaria de falar, ou que eu vou simplesmente esquecer e coisas do tipo. Então, se ficar alguma coisa na sua cabeça e você quiser que eu fale sobre isso depois, deixa nos comentários, que eu respondo assim que puder. É, Acho que a primeira coisa que eu sempre me lembro que eu passei no começo do curso e não sabia como funcionava, tipo, eu vi meu nome na FUVEST e não fazia ideia de como funcionava, essas pessoas levavam mochila, o que parece meio besta. Pra mim parecia meio besta na época, mas eu simplesmente não sabia. E a resposta é sim, a maioria das pessoas leva mochila pra faculdade, do jeito parecido com a escola, leva cadernos, etc. E, então é comum. E acho que a segunda coisa que me vem à cabeça de que mudou bastante conforme eu estava na faculdade é como fazer para anotar em aulas de física a nível superior. Acho que o comum na escola e coisas assim é geralmente você ter um caderno para cada matéria, folhas pautadas e etc e tal. Ou você ter um caderno grande de várias matérias, coisas do tipo. Na faculdade, muito da minha experiência, isso mudou um tanto. Eu estava acostumado a usar fichário no final do ensino médio, eu levei isso para a faculdade, mas algumas coisas mudaram conforme eu estava lá. Por exemplo, com o tempo, eu me acostumei a não usar mais folhas de fichário e não usar mais fichário, usar só papel solto. É uma coisa que outros veteranos meus já faziam, é uma coisa que outros amigos meus já faziam, e eventualmente virou mais conveniente. O motivo disso é que folha de fichário, tipicamente elas vão vir pautadas. E quando você vai fazer muita coisa com matemática, você acaba usando muitos símbolos muito diferentes, de tamanhos diferentes, que nem sempre vão caber na sua pauta de um jeito bonitinho. E chega num ponto que a pauta atrapalha um pouco, ou pelo menos muitas pessoas que eu conheço se sentem desse jeito. Então a gente acaba preferindo trabalhar sem pauta. Tem gente que prefere usar pauta quadriculada ou pauta pontilhada, eu prefiro usar sem pauta. Então, de uns tempos pra cá, já faz vários anos, hoje em dia eu tô no doutorado, mas desde, sei lá, talvez o segundo ano da graduação pra frente ou coisa assim, eu tenho usado só folha A4 normal. E para organizar meus cadernos eu uso esta pasta que eu tenho há um tempo. Ela é dividida por dentro em umas 10 divisórias ou coisa assim, então ela abre para você colocar papéis, etc. E o que eu sempre faço, isso aqui tem umas 10 divisórias, eu geralmente fazia o quê? Você faz umas 5 matérias por vez em cada semestre, e às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas é num mundo muito ilusório que você vai chegar a 10 matérias por semestre. Então, o que eu geralmente faço é eu deixo numa das divisórias papel em branco para eu poder pegar e usar quando eu precisar. E nas outras divisórias eu vou ficar guardando as notas de alguma matéria. Então, física 1 vai ficar em uma divisória, cálculo 1 vai ficar em outra divisória, vetores de geometria vai ficar em outra divisória, e coisas desse tipo. Então, desse jeito que eu organizava meus cadernos durante a graduação e organizo até hoje, quando eu termino os cadernos de alguma disciplina, porque acabou o semestre e coisas assim, eu geralmente guardo eles em um arquivo. E eu tenho todos os meus cadernos da graduação ainda. Porque são úteis. De vez em quando eu esqueço alguma coisa ou quero conferir alguma coisa e eu lembro, pera, meu professor falou disso e eu tenho o caderno daquela disciplina. Então eu vou nas minhas anotações antigas, feitas em papel, como os babilônicos faziam, e, e confiro o que, que eu anotei, como que estava explicado nas minhas notas, como que o professor tinha explicado na época. Isso me ajuda bastante mesmo hoje em dia, anos depois de ter concluído a graduação. Uma coisa que foi curiosa também com relação à anotação, quando eu entrei na universidade, é que eu estava acostumado a anotar com várias cores, até hoje eu tenho canetas de várias cores, e de repente eu me vi nas aulas de cálculo não conseguindo trocar de caneta rápido o suficiente.
A aula na universidade simplesmente é um ritmo diferente, é um ritmo mais rápido, é um ritmo que você precisa se acostumar. Então é uma transição um pouquinho complicada no começo, porque as coisas mudam bastante do ensino médio para a faculdade. E o que eu me vi fazendo foi, eventualmente, eu parei de usar cores e comecei a escrever só em preto. Isso durou um tempinho, mas eventualmente eu mudei e consegui colocar mais cores e ir trabalhando com mais calma. Chegou um ponto na minha graduação em que eu literalmente tinha uma matéria que eu estava entediado de estar fazendo. E eu estava entediado nas aulas daquela matéria, eu saía da aula, ia assistir outra aula, ficava alguns minutos na outra aula, voltava e continuava copiando a lousa e ficava com o caderno perfeito. Então, com o tempo e com prática, você começa a conseguir anotar mais rápido, a conseguir manter um ritmo melhor para suas anotações e coisas do tipo. Mas eu, pelo menos, senti esse baque no começo de que eu não conseguia mais anotar com a mesma eficiência que eu anotava no ensino médio. E isso eu considero que é porque as aulas ficam mais complicadas, ficam um pouco mais rápidas e dá uma certa dificuldade em como você vai fazer as coisas. É, Tinha alguma coisa na minha cabeça agora que eu não me lembro o que é. Deixa eu dar uns segundos para ver se eu lembro. Não, nenhum pensamento. Nenhuma sinapse no meu cérebro. Enfim. Se eu lembrar depois eu faço uma ordem embaralhar e volto. Mas a próxima coisa na minha listinha tem a ver com livros. O... Porque uma coisa que, pelo menos na minha experiência, se faz na escola é você acaba comprando os livros que você vai utilizar ao longo do ano. Ou, na minha experiência, eu comprava. A gente tinha que comprar o material da escola, eram todas as apostilas que eu utilizava ao longo do ano. E cada aluno tinha sua própria cópia e coisas do tipo. Na faculdade isso é bastante diferente, porque, em primeiro lugar, os livros são muito mais caros. É, Dependendo das matérias que você está fazendo, pode ser que cada um dos livros custe R$ 300 ou coisa do tipo. Então, não é viável para a maioria das pessoas comprar os livros o tempo todo. E também não tem muito interesse, porque você vai usar só em um semestre e depois disso nunca mais. Então, não necessariamente nunca mais, mas você provavelmente não vai usar por um bom tempo. Alguns livros você até acaba usando em várias disciplinas, ou ainda você vai querer ter ele na sua casa porque você pretende trabalhar com física e vai querer ter ele como material de consulta. Então, por exemplo, os livros dos assuntos que eu trabalho, alguns deles eu tenho em casa porque eu uso todo dia. Então, eu realmente consulto ele todo dia, não todo dia, mas toda semana, pelo menos, há anos já, e pretendo continuar consultando por anos ainda. Então, é prático eu ter em casa. Mas para livros de graduação, especialmente os do começo da graduação, então livros de Física 1, livros de Cálculo 1, são livros que você só vai usar uma vez até você ensinar a disciplina daqui a décadas. Então, tipicamente não vale a pena você comprar. No caso do IFUSP, que é onde eu me graduei, o IFUSP tem a maior biblioteca especializada em física da América Latina. Então, se você precisava de algum livro, ele tinha lá. Então, demorava você chegar num ponto do curso em que você precisava de um livro que não tinha na biblioteca. E os livros mais básicos dos assuntos de cálculo 1, de física 1, coisa assim, tinham várias cópias, então era tipicamente fácil você conseguir uma cópia para você. No caso de você não conseguir uma cópia física porque a sua biblioteca não tem ou coisas do tipo, dá para achar os livros na internet, existe um site chamado Library Genesis, eu vou ver se eu deixo um link na descrição, que vocês não devem utilizar porque ele é um ele é um livro, porque ele é um site de livros piratas, então é ilegal utilizar ele. Não tenho certeza da lei brasileira quanto a isso, mas a princípio é ilegal em vários países utilizar ele. As empresas de livros científicos, de livros acadêmicos, tentam frear esse site o máximo possível porque ele está fazendo coisas ilegais e desrespeitando direitos autorais, então não usem. Claramente, nós nunca usamos isso. Os veteranos jamais usam isso. É uma coisa completamente imoral. E o correto é dar muito dinheiro para as editoras. Uma outra questão sobre livros também, que vale a pena ser mencionado, é que, na minha experiência, durante a minha graduação em física,
Eu acho que seria possível passar por todas as matérias da graduação. Eu peguei algumas matérias mais avançadas, que não seriam o caso, mas daria para passar pela maioria das matérias da graduação somente com livros em português. Para a maioria das matérias. Porém, existem algumas disciplinas que não têm livros em inglês, que, que não têm livros em português, ou tem muitos poucos livros em português. Se você pegar Física 1, você tem vários e vários livros em português, porque é uma matéria muito comum, em especial nas engenharias também. Então não é uma matéria só de física. Então você tem um livro brasileiro, que é o livro do Moisés Nussensweig, que é um excelente livro de física básica. É, mas você tem ainda livros estrangeiros que foram traduzidos para o português, porque são livros bastante utilizados no Brasil. Então são livros bastante populares e são traduzidos. Alguns livros um pouco mais avançados, como o Griffiths de Eletromagnetismo e de Quântica, também têm traduções brasileiras. Então dá para você seguir eles em português. Porém, conforme você vai chegando em assuntos cada vez mais avançados, pode ser que isso não aconteça mais. Por exemplo, eu trabalho com relatividade geral. Eu não conheço nenhum livro de relatividade geral em português. Então, se relatividade geral e gravitação é um assunto que te interessa, eventualmente você vai precisar entender inglês. Outro assunto que é bem avançado e atrativo em física é física de partículas. E os livros sobre física de partículas que eu conheço, eu não conheço nenhum livro em português. Então, esses assuntos mais avançados são mais difíceis de se ter traduções, tipicamente porque para você ser um pesquisador, você precisa falar inglês. Você precisa ler artigos em inglês e coisas do tipo. Então, eventualmente, o inglês se torna necessário. Durante o começo da graduação, especialmente os 2 primeiros anos, ele é praticamente indispensável. Então, é uma ferramenta útil porque assim você tem acesso a mais livros. Então, eu vou dizer que você não vai ganhar nada sabendo inglês. Não, você ganha porque você tem acesso a mais bibliografia e isso facilita o seu trabalho, facilita o seu estudo. Mas, conforme você avança na graduação, pode ser que os livros em português fiquem escassos e fique mais difícil de você acompanhar o curso. Então, é importante manter em mente isso e, às vezes, tentar correr atrás de aprender inglês de alguma forma. Acho que isso é o principal que eu tinha a falar sobre livros. E o último assunto que eu tenho para discutir são os métodos de estudo, né, que eu usei na faculdade. No ensino médio, no ensino médio, no fundamental, eu praticamente não estudava para as provas. No fundamental, eu não estudava mesmo. No médio, eu acho que eu até estudava, mas eu só passava o olho nas minhas anotações um pouco antes da prova. Fosse uma hora antes, fosse um dia antes, eu não lembro mais, isso daí faz quase 10 anos. Mas eu basicamente só fazia isso. E eu não costumava fazer muitos exercícios. Vários amigos meus faziam vários exercícios para praticar para o vestibular e coisa assim. Eu não tinha esse costume. E eu consegui me virar bem no ensino médio. Na graduação é uma história completamente diferente. Você está estudando assuntos muito mais complicados e num ritmo muito mais alto. Então você tem esse choque inicial, é um pouco curioso, porque você sai do ensino médio que tinha umas 10 matérias ou coisa do tipo e entra na graduação que agora só tem 4. Então você fala, nossa, eu vou tirar isso de letra. Mas não, são 4 matérias muito mais aprofundadas e num ritmo bem mais rápido. Então é um tanto mais complicado você lidar com isso. O que eu eventualmente desenvolvi para estudar física, que é o que eu uso até hoje em dia, é tipicamente o seguinte: eu vou assistir a aula do professor, é recomendável que você leia o livro ou as anotações do professor antes da aula. Eu admito que eu nunca fiz isso, mas é recomendável e eu vejo como isso ajudaria muito em muitos processos que eu tive. Mas eu não fazia na graduação, não vou mentir sobre isso. E até hoje não tenho muito costume de estudar antes da aula. Mas hoje em dia eu tenho muito menos aula, então é mais tranquilo. Eu tenho geralmente uma matéria por vez ou nenhuma, então não é complicado de seguir. Claro, de novo, são matérias muito mais avançadas que as da graduação, mas ainda assim. Então é recomendável você ler o livro ou as notas do professor antes da aula, para você saber o que vai ter na aula, já ter as suas dúvidas prontas e poder perguntar quando o professor for explicar, e já ter um conhecimento prévio, né? Você não ser surpreendido durante a aula. Mas enfim, o que eu fazia era eu assistia a aula e com isso eu aprendi um tanto do assunto.
Só que isso, só assistir a aula não é suficiente para você aprender o assunto a fundo. Eu acho que um exemplo disso é que eu não lembro quase nada do ensino médio. É, mas você assistiu a aula, isso vai te dar uma breve ideia do que as coisas estão acontecendo. E aí, tipicamente, em cursos de física, o professor depois vai te passar uma lista de exercícios. A minha experiência era, eu tipicamente assistia a aula, falava, nossa, eu entendi tudo muito bem, anotava minhas coisas, né, fazia meu caderno bonitinho. Pegava a lista de exercícios e falava, eu não faço a menor ideia de por onde começar. Tinha matérias que isso era extremamente intenso, especialmente no final da graduação. Tinha matérias que eu assistia a aula e falava, nossa, isso daqui tá muito claro, eu tô entendendo tudo, tô indo muito bem. Eu pegava a lista de exercícios e eu não fazia ideia de por onde começar. Era extremamente difícil. E então eu digo isso não para como forma de assustar, mas para dizer que isso é normal, isso é uma experiência comum. Isso não é porque os exercícios são difíceis intrinsecamente. Não necessariamente eles são fáceis. Especialmente porque as listas de exercícios têm a tendência de ser mais difíceis do que a prova para que você consiga ir melhor na prova, você se prepare melhor para a prova e vá bem na prova. É, mas simplesmente porque as coisas ainda não assentaram, você ainda não entendeu de verdade as coisas. Para você aprender exatas, uma coisa que é importantíssimo é você fazer conta. Fazer conta, 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 muita conta. Então, tem assuntos que você às vezes já estudou várias vezes, tem assuntos que eu já estudei várias vezes, certos tópicos mais avançados em eletromagnetismo, coisas assim, que eu já estudei várias vezes, no tipo de eu já estudei 4 ou 5 vezes em ocasiões diferentes, e eu ainda sinto que eu não entendo muito, e eu sei que o motivo disso é porque eu não parei para fazer muita conta. Então, o que eu tenho que fazer se eu quiser aprender aquele assunto direito e internalizar ele é fazer conta. Porque você fazendo conta, você começa a entender como as coisas funcionam, como elas se encaixam e coisas do tipo. Então, é uma situação, no começo, um pouco assustadora, porque você precisa fazer conta e você não sabe como fazer as contas. Então, você vai fazer e vai errar e coisas do tipo. Então, o que eu tipicamente fazia e o que eu recomendo bastante é: eu pegava as listas de exercícios e eu via, você tem que fazer um exercício assim, assim, assado. Então, você tem uma colisão de duas partículas, eu quero que você calcule para onde vai cada partícula depois que elas se encontram. Ou alguma coisa desse tipo, que seja. E aí eu lembro que na aula o professor falou sobre colisões e que isso tinha alguma coisa a ver com o momento ou quantidade de movimentos, se você quiser o nome do ensino médio. Mas na faculdade a gente chama de momento. Mas no ensino médio é quantidade de movimento. Isso tinha alguma coisa a ver com o momento e eu não lembro os detalhes. Então o que eu faço? Eu abro um livro. Aí eu leio o livro, eu falo, ok, entendi um pouco, mas não entendi direito. Aí eu pego outro livro, abro o livro no mesmo assunto, leio este outro livro e vou fazendo isso repetidas vezes. Demorou anos para eu perceber que isso era uma ideia inteligente. Eu costumava tentar estudar só por um livro. Porque eu pegava meu livro favorito e falava, esse daqui é meu livro favorito, ele é o que vai me ajudar. O que eu eventualmente percebi é o meu livro favorito às vezes é muito ruim em algum assunto, mas outro livro que eu geralmente não gosto pode ser muito bom. Então, o que eu faço tipicamente é estudar por vários livros diferentes. Eu pego um, vejo se eu entendi, se eu não entendi, eu vou pro próximo, se eu não entendi, eu vou pro próximo, se eu não entendi, eu vou pro próximo, até essa coisa começar a convergir, até essa coisa começar a chegar em algum ponto bem definido em que eu começo a entender aquilo, em que eu entendo, eu falo, o que eu tenho que fazer é isso, 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 e aí eu vou, faço a conta, entendo melhor como funciona e coisas do tipo. E nesse processo de repetição, você acaba vendo outras coisas ao redor daquilo que um livro cobre, outro livro não cobre, esses detalhes soltos por aí que vão te ajudando a formar um conhecimento mais sólido. E para dar um exemplo de como eu faço isso bastante hoje em dia, como eu falei, eu trabalho com gravitação, eu tenho uns 6 livros diferentes de relatividade geral em casa. Isso porque eu consulto eles. Eu não consulto todos os 6, alguns deles eu tenho, mas eles são um nível mais básico do que o que eu uso hoje em dia. Mas só na minha mesa eu tenho 3 livros de relatividade geral, que são coisas de que eu quero poder pegar rápido, olhar e etc e tal, e que eu uso com alguma frequência. Além de livros que eu não tenho e que eu não baixei do LibGen, do Library Genesis, é, que eu também consulto com muita frequência. Então, quando eu, tipicamente, estou trabalhando em alguma coisa, estou fazendo exercícios, eu vou conferir vários livros diferentes. Quando eu estou tentando entender um assunto novo, então, quando eu estou trabalhando com pesquisa e coisas do tipo, eu estou tentando fazer uma conta que ninguém nunca fez. Isso daí, a princípio, é bastante difícil. Porque se fosse fácil, alguém já tinha feito. É,
Então eu fico nessa situação que, ok, eu não sei como fazer essa conta. Ninguém mais sabe, então não posso perguntar para ninguém. Então o que eu faço é eu vou atrás de várias referências e vejo gente que fez contas parecidas. E vejo qual foi a ideia que essa pessoa usou, qual foi a ideia que essa pessoa usou, qual foi a ideia que essa pessoa usou. E pegando ideias de vários lugares diferentes, você consegue juntar tudo, começar a entender como as coisas funcionam e tirar a conta. Então, é, você precisa fazer muita conta. No meu mestrado, quando eu estava trabalhando com um assunto em específico que eu achei bastante difícil, eu tive que fazer a mesma conta umas 10 vezes, pelo menos. E cada vez que eu fazia ela, demorava. Não era uma coisa que demorava uma hora, coisa assim, era uma coisa que demorava dias para fazer a conta. Nas primeiras vezes que eu fiz a conta, era isso, de que eu passava dias fazendo a conta, porque tinha muitos pedaços, era uma conta muito longa, tinha várias coisas complicadas, tinha coisas que eu ficava errando. Mais pro final do mestrado, quando eu já tinha feito ela várias vezes, eu já tinha entendido muito mais das passagens, já tinha entendido muito mais como simplificar as coisas, e eu consegui fazer tudo em um dia só, coisas desse tipo. Então, inclusive nas primeiras vezes que eu fiz, eu precisava usar o computador para fazer a conta, porque eu não conseguia fazer sozinho. Eu precisava usar algum tipo de software para mandar ele fazer pedaços para mim, porque senão eu não sabia como fazer na mão, era longo demais para fazer na mão. Mas mais pro final eu comecei a entender, comecei a perceber mais coisas e consegui fazer a conta inteira na mão, sem precisar usar computador nem nada. E isso acontece no trabalho, isso acontece quando você está estudando assuntos novos, você precisa fazer muita conta. É isso que te dá experiência, é isso que realmente te ensina. E além disso, você precisa também ficar em cima dos livros. Não adianta você só fazer os exercícios. É uma coisa um pouco cruel, eu acho, porque às vezes você vai para exatas, eu certamente vim para exatas, meio com o pensamento de, eu não gosto de ler, então eu vou fazer exatas. E o que eu descobri foi, não, em exatas você também precisa ler bastante. Então, não tem escapatória disso. Você acaba precisando ler bastante, ver várias coisas diferentes. E isso daí é o que geralmente me ajudava com esses exercícios. Então, às vezes, até aparecia um exercício que eu falava, isso aqui faz assim, assim, assado, e tirava rápido. Mas era muito frequente durante a minha graduação, e isso durante toda a minha graduação, eu me deparar com um exercício e falar, eu não tenho a menor ideia de como eu resolvo isso. E ter que sentar, falar, ok, isso daqui eu acho que tem a ver com esse assunto, deixa eu pegar um livro sobre isso. E eu gostava de ir na biblioteca e pegar vários livros, eu fazer uma pilha de livros. Na USP você pode pegar até 10 livros por vez. Eu pegava uns 5, 6 livros diferentes na biblioteca, fazia o check-out na biblioteca, ia para a sala de estudos que ficava do lado da biblioteca, e ali com a minha pilha de livros, e ficava vendo um por um deles, é, no assunto que eu precisava, até as ideias começarem a fazer sentido, até as coisas começarem a esclarecer. E é um processo árduo. Não é um processo fácil, não é um processo que não seja trabalhoso, e envolve bastante você ficar fazendo essa insistência em bater a sua cabeça em uma coisa que você não sabe, enfrentar o fato de que você não sabe, admitir que você não sabe, e fazer isso repetidas vezes até que você comece a saber. É algo difícil, é algo um tanto vergonhoso, eu diria. É algo frustrante, o... mas é parte do processo. Então é extremamente normal você sentir dificuldade, especialmente porque as matérias do primeiro semestre têm todo um salto a partir do ensino médio. Então você tem que se acostumar com o novo ritmo na universidade, você tem que se acostumar com é, os novos níveis de maturidade que você precisa ter para estudar esses assuntos. Você pode ter que cobrir requisitos que você não teve durante o ensino médio, o que complica ainda mais. Mas eventualmente as coisas se assentam. Eu diria que talvez não o, mas um dos semestres mais difíceis da minha graduação certamente foi o primeiro. E eu acho que talvez fosse o semestre que eu estudava mais. Porque eu estava aterrorizado, eu morria de medo de que eu ia reprovar em cálculo, de que eu não ia. Principalmente de que eu ia reprovar em cálculo. Eu tinha muito medo disso, porque eu via muita gente falando que cálculo era muito difícil. E eu morria de medo. E meu professor tinha fama de ser um professor difícil. Ele era um professor excelente, mas tinha uma fama muito bem dada de que ele era um professor difícil. E ele pesava bastante a mão na correção. E eu lembro que eu saía da aula de cálculo, eu tava lá com meu caderninho, minhas folhas de fichário, na verdade. E eu tava na fila do Bandejão, que é o restaurante universitário da USP,
e tava lá com o meu caderno na fila esperando para poder comer, relendo as anotações de cálculo para ver se eu entendia o que aconteceu naquela aula. É, porque em cálculo eu não pegava as coisas de primeira, era uma coisa complexa, era uma coisa difícil que eu estava sentindo bastante dificuldade. E aí o jeito era fazer bastante exercício, etc e tal. Então o professor passava umas listas enormes e eu fazia praticamente todos os exercícios da lista. Nem sempre você acaba fazendo todos, mas o ideal é você tentar fazer todos. E aquela coisa, né? O mundo ideal não existe, mas no mundo ideal a ideia é fazer todos. E foi com bastante esforço que as coisas de cálculo começaram a entrar na minha cabeça. E cálculo um foi uma das minhas primeiras, de fato, e piores notas na graduação. Depois do primeiro semestre, as minhas notas tenderam só a subir. Eventualmente elas estabilizaram, é, mas o primeiro semestre foi, eu acho, que o meu pior semestre em termos de notas. E depois, minha nota de cálculo um foi uma nota. Minha nota de, sei lá, mecânica quântica um, eletromagnetismo, foram muito maiores do que a de cálculo um. Isso porque eletromagnetismo e mecânica quântica têm fama de serem matérias bastante difíceis da física, mas quando chega nelas, você já está mais acostumado com como estudar, com como fazer as coisas todas direitinho. Então elas acabam ficando um pouco mais tranquilas. Elas não têm mais tanta novidade. Não é mais um salto tão grande quanto no ensino médio para o primeiro ano. E, então esse é meu ponto. É extremamente importante fazer exercícios e praticar bastante. E uma coisa que é um pouco polêmica, mas que eu faço questão de comentar também, eu já briguei muito por isso com meus colegas veteranos. Tem visões bem diferentes sobre se é importante estudar antes das aulas começarem ou não. E cada um faz o que preferir. Eu fui o time que preferi começar a estudar um pouco mais cedo, então ver com meus veteranos quais eram os livros que usavam em cada uma das disciplinas e começar a ler um pouco mais cedo, tentar me adiantar um pouco nas matérias. Porque assim eu pelo menos não ia sofrer um baque tão grande. Tem pessoas que preferem fazer coisas diferentes. Você tem as suas últimas semanas de férias, você prefere descansar para chegar com 100% de energia nas aulas. Eu, pessoalmente, achei que as aulas iam demorar demais para começar e preferi começar mais cedo para ter um baque menor. Mas isso é uma escolha de cada um. Então tem gente que se sente melhor aproveitando um pouco mais as últimas semanas de férias, tem gente que se sente melhor adiantando um pouco as coisas para tentar diminuir o baque. E. Vai de cada um. Eu acho que hoje o que eu tinha para falar era principalmente isso. Não sei o que estava na minha cabeça e que eu esqueci sobre como anotar. Mas vida que segue agora. E, e é isso. Muito obrigado por assistir. E se tiver qualquer dúvida, pode deixar uma pergunta nos comentários. Abraço.